Bom dia, está começando o último Prefeitura em Ação desse ano. Hoje falando sobre estiagem e ações da Secretaria com o Proveta, o secretário Marco Antônio dos Santos, e eu te convido a assistir. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar de volta no programa Prefeitura em Ação e estamos aqui hoje, para falar com nossos ouvintes, o nosso público aí, a nossa comunidade, sobre o que vem ocorrendo nos últimos dias aí, em virtude da estiagem que está passando o nosso município e a região. Digo de antemão que ainda, em relação a outras regiões do estado, não estamos numa situação tão crítica, que temos aí para a região de Passo Fundo para cima, muitos municípios que já decretaram estado de emergência. Por quê? Porque são regiões que normalmente os cultivos são feitos num período mais cedo e são outros tipos de solos. Então lá foi decretado, está aumentando a cada dia, e nós aqui na região, na ponta de baixo, que eu diria aqui no Vale do Rio Pardo, estamos passando também por um período muito difícil, mas em especial vamos focar no nosso município. Encruzilhada também está nesse período de seca e dando uma série de problemas na nossa produção, no nosso setor primário. Então nós temos aí todas as cadeias produtivas do município com diferentes tipos de danos e situações muito peculiares em determinadas localidades. Eu digo isso porque o nosso município, todos aqui somos daqui, conhecemos, é um território imenso, sempre digo, nós temos 3.348 km², e o que ocorre? Neste período de verão, as chuvas normalmente são esparsas, são localizadas, não são muito bem distribuídas, é uma característica do clima da região. Então, aí depois eu vou entrar no assunto mais específico de cada cadeia produtiva, e dizer também aos ouvintes que ontem realizamos uma reunião em parceria com a Emater e outros órgãos ligados à assistência técnica rural, técnicos da área agrícola, representante cooperativa, dos bancos, sindicatos, enfim, inclusive a Corsan, para tratar desse assunto. E a conclusão que se chegou, que no momento nós ainda não temos números o suficiente para dimensionar o tamanho da seca, o prejuízo que está ocorrendo. Então, seria cedo demais. Citar um exemplo, a cultura da soja, a maioria dela está em desenvolvimento vegetativo. Então, neste período, não se consegue dimensionar o potencial produtivo dela. Se sabe que está sofrendo com estiagem, mas não se consegue quantificar isso. E para se fazer um decreto de emergência, essas coisas têm que serem dimensionadas, para que a Defesa Civil a nível estadual venha reconhecer. Então, eu diria assim, que ontem nós ligamos o sinal de alerta. Foi solicitado aos presentes, que começassem a registrar com laudos, com fotos, os prejuízos que percebem no nosso meio rural, e torcendo todos aí que na virada do ano nós sejamos presenteados com uma chuva. Esse quadro tem condições de ser revertido. Nós temos também problema de falta de água para o consumo das famílias, em algumas localidades falta de água até para o consumo dos animais. Nós estamos entregando água aí em 5 famílias, que as pessoas não têm água. Isso é uma situação bem complicada, porque falta de água para o consumo da família, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas deve ser desesperador mesmo. É uma questão de saúde, questão de segurança,
Nós procuramos sempre que levamos águas nesses locais ver a possibilidade de se auxiliar na construção de uma fonte, né? E também eu digo que é um momento de, já que estamos aí, passamos pelo Natal, está chegando o Ano Novo, pensar na solidariedade. Que aquele vizinho que sabe que o seu amigo, o seu vizinho do lado está sem água e tem uma fonte que dá para compartilhar, é o momento, né, de auxiliar, de se disponibilizar, ou até mesmo, né, eu vou pegar um trator, um reboque, um meio de transporte que tiver, vou alcançar uma água para ele. Porque, como eu disse, as distâncias nossas aqui são muito grandes. E nós muitas vezes não conseguimos chegar a tempo. Não é uma questão de falta de vontade, é questão de estrutura que a gente tem disponível, né? Então a gente pede a compreensão e a solidariedade e sempre que possível, obviamente, nós vamos fazer a nossa parte. Inclusive, tratando dessa questão de água, a gente junto com a Emater e a Secretaria da Agropecuária se planeja para o ano seguinte se colocar um programa para melhorias de fontes para consumo das famílias. E essa questão de água, de melhoria na situação da água para consumo, isso deve ser uma preocupação constante em preservação das nascentes, em não esperar acontecer a seca para melhorarem as suas fontes, né? Se não sabem, busque orientação junto à Secretaria, busque junto à Emater. Tem muitas pessoas que conhecem, que sabem como fazer. Então eu acho que muitas vezes nós terminamos pecando, né? Se lembramos de fazer alguma coisa depois que aconteceu o evento. Então essa preocupação tem que ser constante, porque se nós vamos dizer, relembrar os últimos anos aí, a falta de água tem sido uma constante. E normalmente a gente percebe que nas mesmas comunidades, nas mesmas localidades. Claro que alguns locais não tem como fazer, mas enfim, são ações que têm que ser desenvolvidas nesse sentido de água para consumo. E a questão de abertura de fontes e bebedouros, a Secretaria procura fazer, só que acontece, a estrutura de maquinário que nós disponibilizamos é muito pequena, dentro do tamanho da demanda. Então a gente pede a compreensão, o entendimento, que tem paciência. Infelizmente não é má vontade, né? Não é má vontade, mas infelizmente a gente não consegue atender a todos no tempo hábil, no que mais precisam. Mas sempre a gente procura, pede que faça um protocolo aqui, né? Um registro aqui na prefeitura. Claro que não vão se deslocar 70 quilômetros para vir fazer um protocolo, mas nos ligue, entre em contato, tá? Direto com a secretaria. Tá? Por favor, que aí facilita, tá? E quando as máquinas da Secretaria de Agropecuária estiverem trabalhando na comunidade, essa questão de água para consumo, os operadores já são informados, é água para consumo, procurem fazer. Então se vê a máquina, está numa determinada localidade, chegam, falam com os operadores, ou ele vai me falar, ou ele vai resolver na hora. Entrando já na parte geral, na parte da produção primária. Então, como eu comentei anteriormente, na área de grãos, especialmente no soja, ainda não se consegue dimensionar. E até que a maioria das lavouras, segundo se conversou com os técnicos da área, ainda estão numa condição boa. Temos regiões que ocorreram chuvas, vamos dizer, boas, embora se faz no momento sentir a falta de chuva, mas tem muita lavoura que está boa. Eu vejo o maior problema na área do milho, embora nós não tenhamos grandes áreas de produção, mas é preocupante, porque a maioria das nossas lavourinhas de milho aí são de subsistência, é para o consumo da propriedade. Muitos não conseguiram plantar em virtude da falta de chuva e também afeta esse setor a questão da alta dos insumos, que isso é uma coisa nacional e que foge do nosso controle, vamos dizer. Mas a preocupação maior é essa produção, essa lavourinha de subsistência, seja ela milho, feijão, mandioca, batata doce, esses produtos de consumo da família ali no interior. Eles estão sofrendo bastante e muitos ainda não conseguiram fazer.
E o Elicério, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ontem ainda comentava que eles, através da cooperativa deles ali, tinham sempre um volume bem significativo de venda de sementes, e este ano praticamente isso não ocorreu, porque uma questão de custos e essa questão do período. Está se vencendo a época do plantio e não temos volumes de chuva em algumas localidades suficientes para assim seja feito. Então fica o alerta, né, também alertando agora dia 30 de dezembro se encerra oficialmente o período de plantio do soja. Toda lavoura plantada após o dia 30, ela não é coberta por seguro, né, o seguro agrícola ou o Proagro, seja qual deles, mas não é coberta. E a lavoura de milho, aí, se eu não me engano, até o dia 20 de janeiro ainda é possível plantar. Né, como eu disse também já anteriormente, tomara que esse presente de fim de ano chegue com uma boa de uma chuva para que esse quadro se reverta e as pessoas consigam fazer seus plantios. Entrando na cadeia produtiva da fruticultura, que a fruticultura é bem diversa no nosso município e muito significativa. Assim, ó, a uva predomina, né, no nosso município. Em maior área são as uvas viníferas para a produção de vinhos finos, espumantes, e temos um pouco de uva que a gente chama uva de mesa, uva americanas, que se destina à produção de vinhos artesanais, sucos e venda in natura. As uvas ainda estão boas. O que acontece? Um ano mais seco, essas culturas são menos afetadas pelas doenças fúngicas, então não há muita pressão dessas doenças. Elas estão sofrendo um pouco com a seca, mas por outro lado os produtores têm um custo menor de produção. Por quê? Porque não exige tantos tratamentos sanitários. Estão tolerando essa questão dessa estiagem. A oliveira também tá bom, né? É uma expectativa, embora a maioria dos pomares sendo novos, mas estão com uma das melhores capacidades produtivas, tá? Então teremos a princípio uma boa safra e com certeza desses pomares sairão excelentes azeites aí, e ainda vamos ganhar para o município e para esses investidores muitos prêmios em qualidade do nosso azeite, porque esses investimentos são com muita tecnologia, muita dedicação e conhecimento dos técnicos que estão neste setor, juntamente com os investidores, com os produtores. A cultura da amora, então, a maioria dos pequenos produtores, a amora já praticamente, né, terminou a colheita, aqueles que não tinham irrigação sofreram um pouco mais. Mirtilo são pequenas áreas, assim, algumas implantadas, também com dificuldade da falta de chuva, mas o que tem em produção é irrigado, então tá com uma boa capacidade produtiva. Um setor que está sofrendo aí, porque a parte dos hortigranjeiros, que abastece a feira do produtor, que abastece alguma coisa dos nossos mercados, a falta de água, obviamente, e esse calor intenso prejudica. Mas a maioria, quem produz hortigranjeiros, né, numa escala comercial, pelo menos um pouco de área irrigada tem. Claro que os reservatórios estão diminuindo, né, os seus volumes de água, também tem as suas dificuldades peculiarmente em cada propriedade tem uma determinada dificuldade, mas está sentindo. Então a pecuária, nós temos aí áreas que os campos estão secos, né, faltando alimentação para os animais. O que acontece? Ou perdem peso ou no mínimo deixam de ganhar peso. Isso também, um período seco, de falta de alimentação adequada, em volume suficiente para os animais, nas vacas, nas matrizes,
ocorre uma diminuição no ciclo reprodutivo. O que isso vai refletir? Lá na frente, a hora do nascimento da produção dos terneiros, a tendência é nascer um pouco menor a quantidade. Isso também tem que ser quantificado, tem que ser uma preocupação, né? Mas enfim, ainda estão tolerando, vamos dizer, não estão perdendo animais pela seca, mas é muito preocupante. Os pastos estão secos e os animais, a cada dia que passa, com menos disponibilidade de alimentação. Então, de maneira geral, a situação, o quadro que nos encontramos, eu volto a dizer, é uma situação de alerta, né? E que aquelas pessoas que estão em estado, vamos dizer, crítico, sem água para o consumo ou sem água para os animais, procurem fazer um registro fotográfico. Aqueles que têm lavouras financiadas, se ainda não fizeram os laudos, não comunicaram o laudo da assistência técnica, deve chegar aos bancos comunicando esse período de estiagem. Isso é interessante, tem esses registros, né? Outra coisa, alerto também, quem financiou, gente, guarde as notas dos gastos na lavoura, seja de semente, de defensivos, enfim, todas as notas referentes àquela atividade, guardem, porque à medida que encaminham seguros, isso é uma exigência obrigatória. Então fica mais este alerta aí. E a questão do abastecimento, né, urbano, só dá um tópico que não passaríamos diretamente pela Secretaria da Agropecuária, mas ontem esteve nesta reunião o chefe da Corsã aqui do município e já estamos fazendo a transposição, né, para reabastecimento da nossa barragem. Então também fica essa preocupação, que as pessoas comecem a ter um pouquinho mais de cuidado com o gasto excessivo de água. Mas enfim, pessoal, seria as informações da Secretaria de Agropecuária, mas não poderia deixar a oportunidade para desejar a todos, em especial aos nossos produtores rurais e, por que não, a toda a comunidade, né, um feliz ano novo, de muita paz, muita saúde, que o espírito da solidariedade seja cada vez maior e que cada um consiga alcançar as suas metas, os seus planos para 2022, né? Tivemos aí perdas na pandemia, mas nós que estamos aqui, né, que sobrevivemos a isto, nossos familiares, agradecer a Deus e desejar então um 2022 que comece com uma bela de uma chuva e que todos tenham muita paz, muita saúde. Um abraço a todos e muito obrigado a oportunidade de estar aqui no programa A Prefeitura em Ação. Acompanhem agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul. Vacinação Covid 2019. Baixou a idade da vacinação. Agora a terceira dose é para os adultos de 35 anos ou mais. A dose de reforço pode ser agendada nos seus respectivos ESFs e no posto do centro das 8 às 15h30. A dose da Janssen para quem recebeu a dose única pode ser feita no posto do centro das 8 às 14 horas. Não esqueça de apresentar no local da vacinação o seu documento de identificação, cartão do SUS ou CPF e a carteirinha de vacinas. É importante lembrar que com o novo decreto é necessário a presença do passaporte vacinal com a segunda dose ou esquema vacinal completo para acessos a bares, academias, esporte, casas noturnas e alguns eventos. Eu quero começar falando com você, que é produtor rural. O prazo de entrega do Censo ICMS 2022 é de 3 de janeiro a 16 de março. Compareça ao setor de ICMS para realizar o Censo 2022. Traga os seus talão de notas e contranotas fiscais emitidas no ano de 2021. A perda do prazo ocasionará o cancelamento da inscrição. Mais informações pelo telefone 51 3733 1180,
ramal 8066.